E aí, pessoal, bem-vindos para mais uma aula de geografia. E hoje nós vamos falar sobre geografia do oitavo ano, entrando no tema meio técnico, científico e informacional, e os outros dois meios também lá idealizados, né, a partir de uma pesquisa do Milton Santos. Aliás, vocês já ouviram falar do Milton Santos? Se não, não sai daí. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês terem as maiores informações durante o passar do ano. Então, vamos lá. Milton Santos, como eu acabei de falar, ele foi um importantíssimo geógrafo, desenvolveu inúmeras pesquisas importantes demais para a geografia, né? Como está aqui a data de nascimento e de falecimento dele, ele já faleceu há 19 anos atrás, mas trouxe essa imagem aqui para vocês lembrarem que existem, né, pessoas negras que foram muito importantes, porque a gente não é tão acostumado assim a ver, mas eles existem e a gente precisa ver também. Então, vamos lá? Então, o Milton Santos, esse moço com cara de simpático, esse senhor com cara de simpático que era, ele fez, ele deixou um dos principais legados teóricos dele, ou seja, uma das principais pesquisas dele, a noção de meio técnico científico informacional, que ele vai falar sobre a evolução dos processos de produção e reprodução do meio geográfico. Ou seja, ele vai dizer que a tecnologia, com o passar do tempo, ela foi evoluindo, né? O ser humano ele foi inventando meios para facilitar a vida dele, para ajudar a vida dele. Com o passar do tempo, se tornou cada vez maior, criando novas profissões. Por isso que lá no Centro de Mídias, essa aula está falando de mundo do trabalho também. Porque foram novas profissões que vieram sendo criadas a partir dessas novas tecnologias que foram sendo inventadas. Então, Milton Santos ele vai separar lá em três meios: o meio natural, o meio técnico e o meio científico informacional. Vou explicar cada um por um já já. Então, aqui tem uma imagem, né, de como as ferramentas, de como as tecnologias foram sendo mudadas ao longo do tempo, né? Como o ser humano ele foi desenvolvendo novas maneiras de fazer as coisas, né, de reger a vida dele, enfim. Então, meio natural, como o nome diz, está ali ligado à natureza, né? Está ligado ao que o ser humano ainda não modificou por completo. Então, ele vai dizer que foi quando o ser humano ele começa a ter novas técnicas, mas que ele não faz grandes, muito fortes modificações, né, na natureza. E ele vai usar o exemplo do pousio, né, das técnicas de pousio, que é exatamente o que está aqui nessa imagenzinha, né? Aqui, como vocês estão vendo, o pousio, ele nada mais é do que uma rotação, né, de culturas, uma rotação de terras para plantação. Então, aqui nessa primeira imagenzinha, vocês estão vendo aqui plantando trigo, ervilha, e nessa terceira terra está vazia. Aí, nessa segunda imagem aqui, no ano 2, né? Então, nessa segunda imagem aqui, a gente pode ver, né, a terra aqui, essa primeira terra onde estava o trigo, agora ela está vazia. Isso é uma técnica para que a terra não perca os seus nutrientes, para que a terra continue fértil nas próximas culturas, né, nas próximas plantações durante o tempo, para não cansar a terra. Então, ela acaba ficando em repouso, né, período que a terra descansa. Isso é uma técnica usada muito tempo atrás, que foi uma forma de não modificar totalmente a natureza, mas mesmo assim fazê-la de uma maneira que facilitasse a vida deles, para que não ficasse em plantação, enfim, inúmeras coisas. Aí o meio técnico. O meio técnico ele está ligado totalmente à primeira revolução industrial, que aconteceu lá no século XVIII. Então é quando novas máquinas, né, quando as máquinas são inventadas, começam a facilitar a vida do ser humano. Então máquinas de costura, né, máquinas para inúmeras coisas que foram sendo criadas. E na Revolução Industrial isso vai realmente revolucionar, né? Por isso, Revolução Industrial. Isso eu já expliquei para vocês lá no comecinho do ano. Então, o meio técnico nada mais é, vou mostrar no próximo slide, nada mais é do que a invenção de máquinas, né, ali, que foram facilitando a vida do ser humano, mas que não causaram uma transformação tão grande quanto a última, né, o último meio tecnológico que a gente diz, que o Milton Santos fala, que é que a gente vive hoje em dia.
Então, o meio técnico, científico e informacional, ele é o meio em que a gente está vivendo agora, né? Ele está relacionado à terceira revolução industrial, que é uma das mais importantes. Costumo dizer que a revolução industrial foi a maior revolução vista no mundo inteiro, na minha opinião. E sendo assim, ela teve as suas três fases e a gente está vivendo a terceira, ela continua revolucionando o mundo com as suas inovações. Então, cada vez mais a gente tem inovações no sentido tecnológico da coisa. Por causa da globalização, que foi aquilo que eu expliquei no começo do ano, então isso faz com que as pessoas possam interagir, isso faz com que as pessoas possam fazer coisas que antes elas nunca imaginariam fazer. Como, por exemplo, eu estar falando aqui na frente de um negocinho de plástico, vocês viverem daqui a pouco, depois que eu postar isso, isso para mim, se a gente for pensar, é uma coisa muito surreal, né? Mas acontece. Então, é isso. O meio técnico, científico e informacional é aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente precisa tanto hoje para as nossas aulas funcionarem. Então, deixei aqui algumas imagens. Aqui a gente tem um robô humanoide chamada Sofia. Ela tem essa feição humana, por isso que é humanoide. Então, essa robô aqui, ela vai fazer inúmeras coisas parecidas com o que o ser humano faz. Mas jamais em nível algum se igualaria a um ser humano. Ela nada mais é do que um computador mega avançado. Aqui do lado coloquei um tabletzinho e aqui a gente tem um Echo Dot, se eu não me engano o nome disso aqui. Ele é da Amazon, não sei nem se eu posso falar a marca, né? Mas ninguém assiste meus vídeos direito, né? Porque meus próprios alunos me abandonam, mas enfim. Aí a gente tem esse dispositivo, que ele é ativado pela voz, você registra a sua voz. Então, quanto mais dispositivos você for ligando a ele, mais coisas legais ele vai fazendo. Então, com essas novas tecnologias que se vieram, a tecnologia inteligente, inúmeras coisas, novas profissões começaram a surgir, como por exemplo a de youtuber, que é o que eu estou fazendo agora, como por exemplo a profissão de streamer, né, que é aquela pessoa que joga e ganha dinheiro com aquilo, e inúmeras outras profissões. Então me conta aí depois, qual era a profissão relacionada à tecnologia que você acha muito legal, que você talvez gostaria de seguir? Então, no vídeo de hoje é isso, ele é curtinho. Queria dizer que vocês fazem muita falta, estou com muita saudade. Até a próxima, fiquem em casa. Aqui embaixo aqui, ó, tinha o meu desenho com um gatinho, né? Mas cortei sem querer, mas é isso. No próximo eu coloco. Um beijão, gente. Até a próxima, né? Se cuidem.